Continue assistindo. Interação. Estamos de volta. Muito obrigado por continuarem conosco. Continuando aqui com o nosso querido amigo, professor Dr. Jefferson Ortiz, das maiores lideranças do Grupo Anhanguera Educacional. Jefferson, eu queria também agora aproveitar sua presença aqui e a gente conversar um pouco como é que o Jefferson chega numa posição de um dos diretores do Grupo Anhanguera Educacional, uma das maiores empresas do Brasil, capital aberto. Como que é esse caminho? O quanto precisou se preparar? Certamente para se chegar em doutor em física é um caminho muito longo e muito árduo, de muito estudo, muito preparo, que muita gente provavelmente tem aí a oportunidade de poder estar também usufruindo através do estudo, através da sua capacitação, através da sua dedicação e muita disciplina. Para chegar lá, acho que essa é uma das palavras-chave. Você contasse um pouco a história das pessoas que estão conosco, como é que se chega lá? Disciplina, persistência e saber que educação é uma variável muito importante na vida de qualquer brasileiro, qualquer cidadão. Então, quando eu decidi fazer física, foi uma opção que meus pais acharam um pouco estranho, né? Não, física não, meu filho. Quando nos conhecemos, eu disse, né? Você deve ser meio maluco para conseguir fazer um negócio desse. Mas é uma questão de oportunidade também, né? Porque muitas vezes a gente corre atrás de um sonho. Então, física para mim era um sonho. Eu sempre gostei de astrofísica, de astronomia, tinha essa visão. E quando eu me graduei em Santa Maria, na Federal de Santa Maria, em 1996, tive a oportunidade, então, de realizar meu mestrado na Unicamp. Então, só para todos entendermos, te interrompendo, astrofísica. Conta pra gente um pouco mais. É uma das linhas da física, né? Então, quando eu fui fazer meu mestrado em Campinas, tem diversas áreas da física, como qualquer outra área, administração, medicina, você tem algumas áreas que você estuda. Dentre essas, uma era a astrofísica, né? E era justamente uma área que eu buscava. Em verdade, era astrofísica de altas energias, então eu entrava aí dentro dessa área de astrofísica. É interessante. O que seria a astrofísica de altas energias? Está mais ligado com partículas que vêm do cosmos, onde você analisa objetos celestes. E o Brasil tem boas referências? Excepcionais referências. Tem muitos bons pesquisadores na área de astrofísica de altas energias, tanto na Unicamp quanto na USP também. Isso não é um problema que acaba acontecendo no Brasil, das poucas mentes brilhantes que chegam nesse determinado ponto, a gente não acaba exportando, levando para fora do Brasil? Sim, é um problema. Eu me recordo quando eu terminei meu doutorado, eu recebi uma proposta para Leeds, para a Universidade de Leeds na Inglaterra. Tive a opção de ficar, né? Acabei ficando, mas também tive a oportunidade de sair. Se eu quisesse sair, estavam as portas abertas. E muitos outros colegas meus foram para diversos outros países. Isso não é um problema. A grande questão é, o governo investe em você e ele espera que você fique e retribua tudo isso que ele investiu em você. Indo para fora não quer dizer que você não traga muitos benefícios, muita cultura e muitos investimentos para o seu país, né? Mas nem sempre os pesquisadores também têm essa visão. Então é fundamental que exista uma política muito clara, né, com relação à formação de mestres e doutores no país e o que objetiva-se com eles. Hoje, inclusive, semana passada, saiu uma portaria do CNPq em conjunto com a CAPES, possibilitando aos pós-graduandos que acumulem bolsa de estudo e trabalhem no setor privado. O CNPq é o nosso Centro Nacional de Pesquisa. Exatamente, né? É uma agência de fomento do governo federal ligado ao Ministério da Tecnologia, enquanto a CAPES é ligado ao Ministério da Educação. E por que isso? Porque com a demanda de mão de obra qualificada, a empresa procura um local mais óbvio, universidades, centros de formação de pessoas cada vez mais qualificadas. Então está ocorrendo uma migração, uma retirada de mentes brilhantes jogando no mercado de trabalho. Isso é muito positivo, né? Porque no Brasil ainda existe uma absorção quase que integral das pessoas que se formam em mestrado e doutorado no ambiente acadêmico. Em outros países, como os Estados Unidos, cito como referência, isso já é o inverso, isso já vai para o empresário, vai para a indústria. E isso é muito positivo. A questão é que as indústrias brasileiras, e o governo em si também não incentiva muito, é a questão de ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Você forma, mas você quer investir em algum lugar. Se você não tem a possibilidade de investir em algum lugar, essa pessoa tem que fazer isso em outro lugar.
e ele vai para fora. E o que prendeu o Jefferson aqui no Brasil? Perspectivas, eu acho que eu tinha, isso era uma questão minha mesmo, eu já tinha morado quase 2 anos nos Estados Unidos, tinha passado parte da minha vida nos Estados Unidos fazendo o meu doutorado, né, parte de pesquisa, e foi uma opção, junto com a minha mulher, de ficarmos no Brasil e retribuir aquilo que o governo investiu. E eu acho que foi a melhor forma de eu retribuir. Muitos pensam, não, mas você não está numa instituição pública, você não está trabalhando. Eu estou trabalhando numa instituição privada, onde busca-se a inserção e a democratização do ensino. Acho que eu não poderia dar, de uma forma melhor, uma retribuição para o governo, o que ele investiu em mim. E você acha que as nossas instituições educacionais aqui no Rio Grande do Sul, elas são diferenciadas no restante do Brasil? Você acha que nós estamos no caminho certo? As instituições gaúchas são diferenciadas. Agora, o que é mais diferenciado, eu diria, são os estudantes. A mão de obra que a gente recebe, a matéria-prima que nós recebemos nas instituições. Eu acho que existe uma uniformidade que, de certa forma, nos deixa diferentes dos demais estados. Quando eu falo a gente, eu estou falando do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, que investe maciçamente em educação. Mas o Rio Grande do Sul, a gente pode ver agora, até pelas notas do Enem, teve a melhor média nacional. Então, isso já é um sinônimo que a gente está conseguindo um ensino básico com uma certa uniformidade. Isso faz a diferença. É preferível você ter 100 instituições com o mesmo padrão de qualidade do que uma expoente e as outras lá embaixo. Então a média se calcula de uma forma não uniforme. E isso é muito importante. Então você vai receber sim matéria-prima, pessoas cada vez mais qualificadas que vão fazer com que a instituição cresça. E as instituições sim têm que estar preparadas para uma nova geração. A minha geração é diferente da sua, a sua é diferente da que está vindo e assim vai. E como é que vai essa questão do apelo social? A educação, projetos, vocês acompanham o Jefferson, como é que é o envolvimento dele? O Jefferson é uma pessoa do qual a gente já conversou diversas vezes e é realmente muito comprometido. A gente discute muito sobre o Brasil, Jefferson. Queria que você passasse um pouco disso que você pensa. Você citou a sua esposa, mas de ouvir você dizer o seu conceito da família, não é? Que hoje a gente vê tantas famílias aí se desfazendo. Então, passar um pouco disso para o pessoal que está com a gente. E também eu acho que é uma questão muito importante da gente estar citando são os valores, né? Os valores para o Jefferson ter chegado onde chegou, né? Ser um executivo de primeira linha e das pessoas poderem ter essa condição também. Como é que você enxerga essas questões? São questões problemáticas que estão cada vez mais em pauta na nossa mídia, né? Infelizmente pelos lados negativos e não positivos. Eu acho que é necessário sim, eu acho que o respeito é a palavra-chave. Não interessa em qual ambiente você esteja, o respeito é fundamental, seja entre marido e mulher, pai e filho, empresários, né, e sociedade, cidadão. Então a cidadania passa pelo respeito. É necessário que o governo enxergue isso nas comunidades cada vez carentes, né, que tenham esse tipo de inserção que você realiza com o seu grupo. Você tem uma grande liderança e você tem desenvolvido ações fantásticas, né? E até você vai abordar no programa com relação a isso. Eu acho que sim, necessita que os empresários, de uma forma geral, abordem esse tema como causa própria. A instituição que eu trabalho, a Anhanguera Educacional, trabalha isso desde 1994. Responsabilidade social, nós temos relatórios de responsabilidade social. Em 2009, nós alcançamos mais de 850 mil pessoas. É uma cidade de grandíssimo porte, é quase uma cidade de 800 mil habitantes, é a cidade maior do que a segunda maior cidade do estado, que é Caxias do Sul. Então, pensar num número em escala é uma coisa significativa. Pretendemos alcançar mais de 1 milhão de atendimentos. E aí, quando a gente fala de atendimento, são atendimentos gratuitos, sem fins lucrativos, são atendimentos estritamente gratuitos, onde você vai desde clínica de fisioterapia, terceira idade, você tem a biblioteca aberta para crianças, tudo isso é uma questão de inserção social. Você dá cultura, você dá uma atividade e você faz com uma criança numa atividade de sábado como uma biblioteca aberta, possibilita com que ela veja um novo horizonte na frente dela, né? Que ela não fique desfocada em algo ruim, ela fique pensando em algo extremamente positivo, que vai ser positivo para a vida dela,
que vai agregar a vida dessa pessoa. E isso é muito importante. Então, parabenizo você pelo trabalho que você tem desenvolvido também nesse aspecto. Muito obrigado, graças ao apoio dos amigos, que sempre têm nos ajudado tanto. Mas você tocou num ponto que eu acho muito importante e, inclusive, um recado para aqueles que são críticos. Volta e meia, eu ouço muito dizer que as empresas só pensam no lucro, não é? Que elas só pensam no desenvolvimento próprio, mas o que nós vemos é empresas muito comprometidas com a questão social e não só porque faz parte do dever ético e civilidade, mas principalmente uma questão de interesse próprio. Para as empresas aqui no Brasil continuarem se desenvolvendo, elas precisam dessa massa crítica desenvolvida, elas precisam dessa questão da mão de obra trabalhada e elas precisam, inclusive, de pessoas estruturadas, indivíduos fortes, né, que possam estar contribuindo no mercado. O mercado a gente tem que enxergar, não é mercado de capitais, não é o mercado imobiliário, o mercado é o conjunto todo. É a soma dos indivíduos, dos governos, das instituições, das empresas, enfim. Perfeito. Aquilo tudo que desenvolve, né? Gerson, eu queria, para encaminhar o encerramento, você desse uma última mensagem e contasse um pouco também o que é o sacrifício pessoal, né? Certamente muitas viagens, uma rotina de trabalho intensa, né? Como você disse, com muita disciplina e muito trabalho, e como a gente pode encaminhar isso também para aproveitar e manter a questão pessoal bem alinhada, né? É necessário equilíbrio. Eu tenho minha válvula de escape, você sabe, gosto de correr, tenho sempre aquela disciplina, também vem de esporte, né? É importante que a gente tenha isso, tempo de família, tempo pessoal, tempo profissional. Então a gente tem que sempre equilibrar, caso contrário você entra em parafuso, não é assim que a coisa funciona. O equilíbrio é algo importante na vida de qualquer ser humano. Mas penso o seguinte, eu acho que de certa forma, né, o empresário hoje tem uma vida cada vez mais competitiva, o mercado está cada vez mais competitivo. Essa globalização nos trouxe essa possibilidade, inúmeras oportunidades. E como você fala, chegar num ambiente competitivo, muitas vezes ele não cai de paraquedas. A oportunidade está disfarçada de trabalho. Então, se você não estiver bem preparado, não for disciplinado, você vai perder o bonde. Você pode aproveitar e pegar a janela, inclusive, mas depende de você. Então, precisa de educação. Investimento em educação é fundamental. Essa é a saída para qualquer país. E o Brasil está numa fase, nós estamos vivenciando uma fase ímpar nesse país. Eu não me recordo, pelo menos eu tenho 39 anos, eu não me recordo numa fase como essa. Ou seja, tem muita gente podendo aproveitar as oportunidades que aí estão. Ótimo. Saibamos aproveitar. Professor Dr. Jefferson Ortiz, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado e uma boa noite.